lá, o Coringão. O Coringão falando aí. Não, eu gostaria só de falar algo em relação ao Bidon. O Bidon é um jogador, desde que eu tenho visto, é um jogador com muita qualidade técnica. E eu acho um desperdício, sim, você ter esse jogador como um volante, sendo que ele pode jogar mais para frente. Ele só precisa... Eu lembro da minha época que quando eu jogava no Corinthians não tinha panturrilha. Aí quando eu fui para a Europa, aí me deram um suquinho lá, me deram uns negocinhos. Guaraná, uma água com gás. Aí eu peguei mais corpo e tal. O Bidon tá precisando pegar o poder. O Bidon pegar mais corpo, para que ele possa... É um belo jogador. Bidon salvou o Timão ontem. Golaço. Diz o tio Abel. Golaço. Fazer um supino reto, alguma coisa ali, né? Precisa. Acho que antes você vai falar um negocinho. Ô Zé, né, antes de você falar do Corinthians, dar toda a sua opinião, a sua análise sobre o jogo, e aí, José Paes? O Breno Bidon é um bom jogador de futebol. O cara que faz um gol daquele ali, né, Paulo? É um cara que conhece. Ele dá uma batida na bola muito bonita, interessante, faz um golaço. E entendo que ele tem que continuar tendo mais opções, mais chances com o professor Dorival, porque é um bom ativo do Corinthians. É um bom jogador. E o gol que ele fez, repito, é um gol de quem conhece. Olha lá, o tapa que ele dá, a qualidade. Outra coisa, né, Zé? Ele se encontrar na posição... E é um jogador moderno, né? Jogador moderno. Hoje em dia, canhoto, ali de meio de campo, que pode fazer algumas funções. Porque hoje não tem que ter aquele cara só que é... Fixo, hoje não, né? Fixo não na tem. posição. O brucutu, aí desarma, dá pro outro ali, a bola pro cara pro meia. Não, o jogador ele tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Sim. E o Breno Bidon se encaixa muito bem nesse estilo de jogo, desse futebol moderno. É um jogador que eu entendo que é muito bom, viu, Paulo? E vai ser uma peça importante nas mãos aí do Dorival. Com certeza, Muito bem, turminha. Agora é o seguinte, o São Paulo não conseguiu segurar o Vasco do Fernando Diniz ontem. Aliás, eu vi o Fernando Diniz na festa junina, no último sábado. Ele estava na mesma festa junina que eu estava. Na Moca? Não vou contar onde era, não. Mas ele estava lá. Eu não fui falar com ele para deixar ele à vontade, mas ele estava curtindo a festa junina. Tô, Paulo, do empate? Bom, na realidade, jogar lá é difícil. Jogar em Porto Alegre é difícil. Conquistar um resultado positivo lá. Agora, um zagueiro não pode tomar um drible desse. Não pode. Você chega matando tudo, leva jogador, leva a bola. Agora, um zagueiro no nível Corinthians, você não pode tomar um drible desse. E é lógico que essa equipe do Corinthians, como o próprio Dorival mencionou, esses desfalques. Apesar que eu não acho que é muito desfalque. Não, Paulo? São 4. Quatro caras importantes. A defesa toda titular. Não, mas não tinha o defesa. Yuri, Olha, não tinha o Memphis eu tô falando do Carrilho. Kaká titular, hein, gente? Que coisa, que nível, hein? Meu Deus do céu. Que nível. Que fase, mas a defesa toda do Corinthians é titular. Sim. Aí no meio você tem o Rian, você tem o Maicon, né? Aí você tem o Garro. Não, o Garro tudo bem. Não tinha o Gustavo titular. Henrique. Aí a gente não tem um lá na frente. Aí falta um lá na frente. Faltaram dois, Quem é? né? Faltaram Paulo dois. Sérgio. Porque esse Hector o quê? Hernandes? Hector Hernandes. Eu perguntei para um pessoal, eu estava na Europa agora, falei, que esse espanhol aí? Esse cara falou, vocês foram buscar ele. Ele deu sorte, hein, de ter ido para lá, porque, rapaz do céu, é um jogador que não... o Thales é um jogador que eu quero ver esse menino voltar, aquele Thales que... animado, com gols. Tá faltando um pouco mais esse Thales. Tá faltando, mas o que não pode faltar no Corinthians mesmo é o Rodrigo Garro, né? Esse sim, aí não sim, pode ficar fora, sim. O Corinthians tem que dar um jeito, o Dorival Júnior tem que dar um jeito de sempre ter esse cara à disposição, de fazer algum trabalho diferenciado com ele, poupar uma hora aqui, outra ali, né, Paulo? Nos treinos. Para que nos jogos grandes, nos jogos que o Corinthians realmente vai precisar dele, jogos importantes, ele tem que estar. Porque ele é a cabeça pensante desse time do Corinthians e quando ele não tá, o Corinthians sofre demais. Quando não tem outras peças, o Dorival até consegue fazer ali um trabalho, manejar legal. Agora, quando não tá o Garro, aí é um Deus nos acuda. Então, o Dorival tem que trabalhar muito bem essa questão para ter sempre o camisa 8 à disposição. Agora, o Corinthians precisa ir às compras se quiser chegar em ganhar alguma coisa nesse segundo semestre. Porque com essa zaga aí, não dá, Paulo. Não, com essa zaga... Precisa ir ao mercado, o Kaká não pode, repetindo aí as suas palavras,
tomar um drible desse que ele Não tomou. pode. Não pode. O sistema do Corinthians, o sistema defensivo precisa ser um pouquinho mais reforçado, precisa dar um pouquinho mais de segurança pro Hugo, que é um baita goleiro. E aí sim, você tem um Garro jogando fino da bola, você tem o Yuri que tá marcando vários gols aí, né? Infelizmente agora não tá jogando. O próprio Memphis é um jogador de qualidade. Tem o Thales, que, né, pode voltar a desabrochar, e o Carrijo, bom jogador também. Enfim, se encorpar um pouquinho mais o sistema defensivo, entendo que o Corinthians pode brigar em algumas frentes nesse no ofensivo semestre. também, viu, Zé? Mas no ofensivo ainda tem peças. Não, tudo bem. Agora, Você, na tudo zaga- bem, você tem o Yuri, você tem o Memphis lá, mas aí se você não tem um desses jogadores, Não, você vai sim, o elenco contar é com curto, quem? a cobertura é curta. Com o Hector Não, Hernandes? sim, te Não entendo. dá, é Te ator. O problema é que a zaga, nem o titular passa segurança. É verdade, entendeu? é verdade. Então, Então, a zaga que é são a ser falhas atacado. individuais, né? São muitas falhas individuais e aí o Corinthians sofre com isso. Agora, jogar lá em Porto Alegre foi um bom resultado, sim. Com certeza.